Hoje, episódio 7 do VangCast, o podcast da Livraria Vanguarda. E também a gente mostra que o livro faz parte da nossa vida. E a gente tem uns convidados bem especiais. O nosso patrocínio é do Parque Una, Idealiza Cidades, que está conosco apoiando esse projeto lindo. E também a gente gostaria de citar a nossa leitura, os 365 dias, faça da leitura um hábito, onde a gente recebe os vídeos dos clientes e publica nas nossas redes. Então, a pessoa conta um pouquinho qual é o livro que fez sentido na sua vida, qual é o livro que mudou a sua vida, para inspirar mais pessoas para que também façam da leitura um hábito. E agora, eu sou a Beth, da Livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, da Livraria Vanguarda. Os nossos convidados... Bom, eu sou Márcia Seabra, sou convidada da Beth. E eu sou o Rod Antonângelo, convidado também aqui da Livraria Vanguarda. Obrigado, Beth. Obrigado, Laerto. Vamos que vamos. Isso aí. Então, vou contar um pouquinho para vocês quem é o Rod, tá? Que ele já trabalhou como executivo de marketing e vendas em empresas como Banco Santander, Banco Safra e Companhia Hering. Há 13 anos atua como consultor de estratégia digital, tendo trabalhado com alguns grandes nomes da mídia offline e online, como o comediante Maurício Meirelles, o produtor musical Rick Bonadio, o escritor best-seller Roberto Chiniachik, entre outros, além de empresas como Trifil e Editora Ateneu. Durante esse tempo, criou estratégias de vendas, estratégias de conteúdo, de posicionamento, etc., que foram responsáveis por centenas de milhões de reais de faturamento. Hoje, ele dedica o seu tempo integralmente à Rod Academia, escola online de ensino de marketing e vendas para pequenas e médias empresas, e atua como professor convidado de posicionamento digital em programas online do MIT, Professional Education. Os seus alunos e alunas têm pequenos e médios negócios e aplicam os seus métodos, conquistando, assim, novos clientes, de forma constante, previsão de faturamento e aumento de lucratividade. E eu e o Laerto, a gente foi aluno do Rod, né? Conheceu a Márcia também nesse processo, muito bacana. E a Márcia Seabra, Márcia Seabra de Souza Novelo, nascida no Rio Grande do Sul, formada em História e taróloga há mais de 30 anos, especializada no tarô de Tote. A leitura sempre fez parte da sua vida, antes mesmo de aprender a ler. Isso ela vai ter que contar pra gente. Então, ela é natural de Santiago de Boqueirão, o pai é militar e servia por lá. Depois ela foi morar em São Leopoldo até os 6 anos de idade e hoje ela mora na Argentina, em Buenos Aires. Então, é um prazer recebê-los, a gente está muito feliz aqui. Não precisa nem a gente dizer que a Márcia gosta de livros, olha essa estante maravilhosa que está atrás dela. O Rod não está com uma estante de livros atrás, mas ele fala o tempo todo, assim, e eu acho que isso serve de inspiração. E eles são nossos convidados justamente por isso, assim, a gente falava de várias coisas, estudando um mercado diferente, né, esse mercado do online, do offline, que muda tanto, e o tempo todo a gente trocava falas sobre livros. Então, a gente escolheu eles para estarem conosco e a gente vai pedir um pouquinho para eles falarem né, dessa aproximação com o livro, do quanto isso é importante. Depois também eles trazem as dicas das indicações de livros, né, também. Então, Márcia, contigo. Bom, deixa eu então me apresentar um pouquinho. Vou até falar já que por que a leitura entrou antes de eu aprender a ler. Por conta do meu pai. Meu pai sempre gostou muito de ler e eu fui muito influenciada por ele. E ele lia as histórias para mim. Ele não era só ler uma história, ele era um contador de histórias que ele interpretava. Então eu era fascinada. Eu gostava mais do meu pai contando as histórias do que depois quando eu lia, né? Porque aí perdi um pouco a graça, porque a encenação dele era fantástica. Então ele me incentivou, sem eu talvez nem ter muita consciência disso, mas ele me incentivou demais a leitura por conta desse movimento. E eu fiquei muito triste quando aprendi a ler, porque a primeira coisa que a minha mãe falou para mim foi: não, seu pai agora não vai ler não, quem vai ter que ler é você. Aí eu fiquei perdeu a parte boa, porque eu adorava ele contando as histórias, né?
Então, por isso que eu aprendi a ler. Eu gosto da leitura antes mesmo de ter aprendido a ler. E claro, quando eu aprendi a ler, aí eu ganhei o mundo mesmo, né? E aí eu fui conhecendo as coisas mais. O primeiro livro que me influenciou, porque por conta do meu pai, claro, que contava as histórias fantásticas, foi o Saci, do Monteiro Lobato. Então, a primeira coisa, quando eu aprendi a ler, eu pedi o livro Saci, e foi uma decepção por isso. Porque eu adorei, tudo bem, mas o meu pai contando era muito melhor. Então, esse foi meu primeiro livro que eu li na vida, nunca esqueci, né? Óbvio. Claro, Mas depois eu li a coleção inteira do Monteiro Lobato, mas o primeiro foi o Saci. que joia. Tá bom. Rod, Então, eu primeiro assim, né? Só agradecer mesmo por estar aqui, pelo convite, né? Vocês da Vanguarda. Eu sou um privilegiado de poder ter, em algum momento, ter sido um professor de vocês. Eu me julgo um professor, né? Embora os meus pais se julguem gurus, né? Tem tanto guru hoje, né? Eu sou um professor mesmo, sigo a tradição da minha família de professores, minha mãe é professora do estado. coisa boa. E é muito legal porque eu estou sendo convidado com a Marcinha, que é minha professora de tarô. Né? Então, Olha aí, ó. é muito legal. Porque Olha a importância de um eu bom sou professor, né? Eu sou professor de marketing dela, ela é minha professora de tarô. Eu aprendo com você, Beth, com Laerto. Então, assim, primeiro eu só tenho a agradecer por estar aqui. Eu acho que, para mim, quando eu ouvi aquela história, né? Meu pai era torneiro mecânico, minha mãe professora, e ele sempre, e eu sou filho único, né? Se eu não fosse filho único, talvez eu não estaria aqui falando com vocês, né? Não teria tido chance de estudar e tudo mais. E minha mãe sempre procurou, ela comprava poucos livros na época, mas bons livros. Então a gente tinha a coleção do Monteiro Lobato também. Legal. E ali realmente começou toda essa história, né? Eu venho já de uma parte que eu vejo o valor que tem os livros, como Monteiro Lobato, e muito valor dos gibis, do Maurício de Souza, da Mônica. Então, o gibi, para mim, ele foi uma grande porta de entrada para também para leitura. Né? Então, eu gosto, e eu acreditei naquela frase do Monteiro Lobato de que um país ele é feito de homens e livros, né? Então eu procuro ser um homem, né? Um cidadão consciente que atua e que ajuda as pessoas, que atua na comunidade aqui onde eu atuo, né? Se bem que a internet amplia isso. E faço do livro, para mim, uma forma de falar com grandes mestres, porque eu posso falar com a Márcia. Eu tenho o privilégio de poder falar com uma mestre no tarô como a Márcia. Como tarô de Tote não tem ninguém, senão Márcia Seabra no Brasil, essa é a grande verdade. É incrível. Eu super indico. Eu tive uma experiência com ela, eu adorei. Ela é maravilhosa. Mas o fato é que muitas vezes, quantas grandes mentes, quantos grandes mestres, quantas grandes histórias foram criadas por pessoas que não estão mais aqui. E para mim o livro ele é uma ferramenta de acessar essas mentes. A continuidade, de poder, exato, de poder falar com um Machado de Assis, ou de entender os pensamentos de um Machado de Assis, de ver as cartas, de ler os textos dele. Então, para mim o livro ele é a ferramenta de transformação de realidade, da nossa realidade, porque a gente tem acesso a pessoas extraordinárias, mesmo que já se foram. Sim, é uma continuidade, né? A gente não precisa começar do zero, né? A gente se baseia e vai dando passos maiores, passos mais largos em relação a isso tudo. Então, é uma transformação valiosa, realmente, Rod. E, Rodrigo, me fala um pouco da questão do gibi, assim, tu acha que o gibi é uma porta de entrada... Eu, pelo menos, assim, eu vejo que, tipo, quando eu tinha meus 10 anos, os meus amigos todos leem o gibi. E todos seguiram para esse lado de ler, entende? E os que não leem o gibi, basicamente não continuaram com a leitura. Eu acho que sim, Laerto, porque o gibi, ele
ele tem um papel de trazer algo até mais visual para aquela criança, porque quem nunca se lembra de quando estava folheando uma revista dos pais para ficar vendo as fotos. Figurinhas, né? A gente não parava para ficar lendo todos os textos de uma revista. E aí, quando você vê uma revista que é feita por imagens e texto, então só ver a imagem não basta, só ler o texto também não basta. Então, ele já desperta ali o interesse de, poxa vida, eu quero mergulhar mais nisso. Então, o Gibi, para mim, ele foi e ainda é uma grande oportunidade de a gente trazer para as crianças mais novas. A minha filha, ela lê Demon Slayer, ela lê vários desses mangás, que começou o mangá na minha época na Unicamp, a gente conseguiu os acessos, depois se popularizou o mangá e ela começa a migrar para o livro. Para mim foi a mesma coisa. Turma da Mônica, e daí quando eu cresci, eu tive contato com a mesma coleção que a minha filha de 10 anos hoje está indo, que é a série Vagalume. Então, a gente tem aquela série histórias. Vagalume, que antigamente era da editora Ática. Aham. Então, eu lia livros do Marcos Rey, que era maravilhoso, porque enquanto todos os livros ou ambientado na Europa, ou é ambientado nos Estados Unidos, né? A gente costuma ver muito filme que passa em Nova York. Cara, o Marcos Rey escrevia histórias que era em São Paulo, no Bexiga. O cara pegava Raposo Tavares. Meu, é muito legal. Então, eu passei pela série Vagalume, daí da transição do quadrinho para a leitura. Acho que é super válido o quadrinho. Muito. Eu também tive essa mesma impressão, Rodrigo. Eu comecei também, eu comecei pelo livro, na verdade, mas eu tinha uma revista na minha época que era o Recreio. Recreio era uma revista para criança que você montava, e era essa revista que meu pai lia para mim, que depois eu passei a ler. Então eu comecei realmente com o desenho, né? Muito com o desenho, as histórias fáceis, e aí depois a primeira leitura mesmo de livro que eu lembro é o Saci, mas eu li muito Mônica e Cebolinha. E hoje, o saudosista, eu comprei a coleção que foi lançada pelo Pipoca e Nanquim, do dinossaurinho, o Horácio, né? Que eu era apaixonada pelo Horácio. Eu gostava muito da Mônica de Cebolinha, mas o Horácio eu amava. Aí hoje eu comprei, tá aqui na minha estante, desde a primeira tirinha dele até a última, que é muito legal. Então eu acho que isso realmente cria essa paixão. Eu acho que o desenho, ele é uma linguagem também importantíssima. Adoro mangá, enfim, eu acho que é isso, né? Eu acho que quem gosta de ler acaba gostando de tudo, né? Aliás, os nossos eu não sei se... Pode falar, Rod. Desculpa, não é nenhum dos livros que eu trouxe para mostrar, mas para mostrar o quanto o quadrinho ainda faz parte, esse aqui é um livro, é uma coletânea do Alan Moore, de um livro chamado Prometeia. Então, assim, tem toda a jornada da cabala, então tá aqui, ó. Então, até hoje, convivendo com os meus livros, tá o quadrinho, né? Sandman, todos esses daí. E o livro é legal, né? Porque, tipo, a Márcia mesmo conta, o livro que ela leu lá na infância dela marcou ela até hoje, né? Então, sabe bem o livro, o autor, né? O livro tem esse dom de poder puxar na memória e ficar muito latente na memória da pessoa, né? Na verdade, muito. o Rod e a Márcia, os dois foram incentivados pela família, né? E nem todo mundo tem esse privilégio de poder iniciar por aí e ter esse incentivo. Então, isso vem de berço, né? E o Rod já falou, minha filha lê e já seguiu isso para a vida toda, né? Então, a gente precisa sempre ter um estímulo. Lógico, a gente faz toda segunda-feira aqui, Beth, acho que até já contei uma vez, né, quando a gente se encontrou, assim, toda segunda-feira à noite é noite da leitura. Então, assim, no começo, para essas crianças que são super estimuladas hoje por telas, é um esforço que a gente tem que fazer dentro de casa. Para desligar E às vezes a gente acha que a casa joga obrigação para a escola, e a escola, muitas vezes, na maioria das vezes, faz a leitura ficar chata.
porque torna um negócio obrigatório. Obrigatória a gente precisa cobrança. fazer mais divertido. E não é o que a criança quer ler no momento também, né? Não quer. Então, eu percebi que, assim, se eu quero que minhas filhas leiam, eu tenho que primeiro eliminar as distrações. Então, de segunda-feira à noite, a gente não tem distração. Ninguém está na tela, ninguém está no computador. Eu evito de marcar qualquer compromisso. E eu abro o meu livro. Boto uma música clássica que a gente... eu gosto de todas as músicas, venho do rock, mas coloco uma música clássica, coloco ali um Chopin, um Eric Satie, para ficar ouvindo um pianinho no fundo. E aí eu começo a ler. E aí eu fico olhando meio que para a cara delas e foi pegando jeito. Então hoje elas já têm um hábito mesmo de ler, não somente nas segundas-feiras à noite, mas sempre estão com o livrinho a tiracolo, que eu acho que é o importante. Muito legal. Já. Agora, eu tenho uma história o meu filho, e apesar de eu ler muito, e meu filho também conviveu muito com meu pai já não é vivo, mas conviveu muito com meu pai, ele não gostava de... Ele hoje até lê romance, mas ele sempre gosta de coisas mais ligadas à realidade, né? E não é que ele não gosta de ler, mas romance não, histórias não. E eu, quando engravidei, que eu soube que eu estava grávida, eu comprei coleções para ler para ele, para contar histórias para ele. Na barriga, já. Ele não se interessou. Eu comprei na época que foi lançado, né? Foi bem na época que ele tinha 11 anos. Lançaram o Harry Potter. O Harry Potter era da idade dele. Né? Ele tinha 10 anos e o Harry Potter também, mais ou menos isso, essa idade. E eu comprei... Cara, quem leu toda a saga do Harry Potter fui eu, porque ele mesmo não se interessou. E não foi falta de estímulo. É engraçado isso, né? E ele não é da geração das tuas filhas, que hoje ele tem 34 anos, meu filho. Então, ele é de uma geração que não tinha internet, já tinha joguinhos e tal, mas não tinha tão a forte. internet. Né? Então, mas ele não foi um cara, assim, uma pessoa que não... E não foi falta de incentivo, tá? Então ele não é um leitor, não precisa se frustrar. Ei, Márcia. Acho que tem coisa que é de personalidade, né? Que eu acho que faz parte, a concentração, o gosto, não sei, cara, não sei nem explicar. Porque não foi falta de incentivo. Né? Então, isso aí eu acho interessante você apontar isso, Rodrigo, porque já... Claramente não foi falta de livro, né, Márcia? Só olhar atrás de você aí. Não, e falta de livro para criança, porque eu comprei coleções mesmo. Seriamente, sim, mudou. Eu me preparei, né, para fazer. Falei, bom, meu filho vai adorar ler. Vai nada. Tudo bem, mas, Márcia, isso foi tranquilo para ti, assim, ou te deixava muito frustrada? Me deixou um pouco frustrada no início. Hoje não, né? Mas eu, como assim, falei, pô, fracassei, né? Eu acho que eu queria ser meio que meu pai para mim, né? Então, não fui. E o pai do meu filho, a gente era separado, então não teve muita influência direta, né? O pai dele foi morar fora, enfim, perdeu um pouco do contato dessa idade, né? Desse período. Então, eu acabei... Ele não teve influência do pai também, né? E o pai gostava de ler. Gosta, tá vivo. Acontece. Gosta de ler também. Então, não foi uma coisa, né, que poderia... faltou o estímulo dos pais. Não, talvez a forma de contar a história para ele. Também. Oi? E Márcia, talvez a forma de contar a história para ele não foi que nem o avô contava. Talvez, eu acho que eu não era a atriz não que interpretava. meu pai foi, não, a ator que meu pai foi. Talvez. Faz parte. A Márcia nos diz que gosta muito de ler suspense, terror e literatura contemporânea nacional. Né? Eu acho escolhi, né? Suspense e terror, assim, não é todo mundo que gosta de ler suspense e terror. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente como é que tu te estimula em relação a isso. O que tu gostaria de dizer para as pessoas que muitas vezes não querem pegar um livro desse? Fala um pouquinho. Eu, de novo, Beth, eu vou falar que é uma coisa de gosto. Claro que eu acho que lá na minha infância... A minha mãe conta que eu sempre fui mórbida. Eu sempre gostava de falar de morte. Eu sempre fui uma criança que falava de morte. Olha aí. Ela conta assim, lá no Rio Grande... Aí no Rio Grande do Sul, lá não. Aí no Rio Grande do Sul, na época, isso eu não lembro, porque... eu era muito novinha mesmo. Mas tinha morrido o presidente da República, Castelo Branco, e ele tinha morrido de acidente de avião. E aí, diz que eu estava entrando no avião, assim, avião naquela época, eu tinha 57 anos, então eu tinha 2 anos, assim, tinha 2 para 3 anos, a minha mãe disse que eu era muito novinha mesmo.
Mas eu já sempre falei muito, e voz alta. E aí tava a gente entrando no avião, indo para o Rio para ver meus avós. A minha mãe disse que eu falei assim: será que esse avião vai cair igual do Castelo Branco? Então eu tinha já, desde muito pequenininha, essa coisa meio mórbida. Então me fascinava a morte, me fascinava, não sei nem explicar. Então eu já gostava um pouco desse tema. E aí vem as influências de novo, paternas, né? Principalmente o meu pai, que sempre foi quem deu. Meu pai gostava de terror e gostava de suspense, mas não suspense, ele gostava de filmes, mais de suspense e tal. Mas o terror, ele me contava histórias de terror, porque eu era fascinada. Então eu não entrava, já eu era maiorzinha, mas eu não entrava nos filmes de 18 anos. Então, por exemplo, O Exorcista e a Profecia, que eram filmes que eu era louca para assistir, meu pai narrava, assim, né? Interpretava aqueles filmes, e eu era fascinada. Então, meu primeiro livro de terror que eu li, assim, que eu me lembro de pegar para ler, foi A Profecia. E, de novo, a narrativa, a narração, né, do meu pai era melhor. E depois até trouxe, eu comprei A Profecia para ter, mas eu não reli mais. Mas eu reli há pouco tempo um que me marcou profundamente também na época. Eu li na época que ele foi lançado no Brasil, que foi O Iluminado, que foi no final da década de 70, para você ver. Eu era bem garota mesmo, né? Do Stephen Não tinha King, nem né? ainda, eu tinha nem 14 anos ainda, quando eu li O Não, deixa eu ver. Iluminado. É do Esse aqui eu Stephen trouxe King. Do Stephen King, esse? do Stephen King, claro. Esqueci de Fosaça dizer dele que deve ser. esse daqui foi meu primeiro livro, assim, agora numa edição maravilhosa, né? Que a Suma colocou, que é a Companhia das Letras, então, e esse já tem alguns estudos já sobre o livro. O livro realmente, eu acho, um dos melhores livros de terror e suspense, como a gente fala de suspense psicológico, terror psicológico, porque ele vai tratar de um aspecto bem de terror, porque tem monstro, tem coisas assim bem assustadoras, mas é como a pessoa vai enlouquecendo, né? É como um hotel pode ser um ser maligno que vai enlouquecendo uma pessoa que já tem uma tendência para aquilo. Então é muito, muito, muito bom. Foi o livro que me marcou. Eu trouxe ele logo de cara, assim, para mostrar por que eu gostei tanto de terror. Eu já gostava, mas de leitura foi Profecia, que eu nem gostei tanto da leitura. Achei o filme muito melhor. Mas O Iluminado foi assim o grande livro de terror que eu li. Eu já reli, vou para a terceira vez, porque eu acho que é um livro que não é só terror. Ele vai abordar a questão do medo mesmo, né? E aqui o medo é da loucura, que é outra coisa que me fascina também. E Legal. aí veio o thriller, né? Que é o policial. O policial eu trouxe o grande, que acho que todo mundo deve começar, ou já começou, que é a Agatha Christie. Esse aqui, que na época que eu li era o caso dos 10 negrinhos. Que hoje linda tá essa banido edição. esse nome, né? E agora não sobrou nenhum, que também é um policial, é Agatha Christie, mas é um policial espetacular. Então, esses dois livros me influenciaram muito para a leitura de policial, thriller, né, e terror. Muito show. E, Rod, tu também gosta dessa linha? Qual é a tua linha? Sobre a nacional. Eu gosto dessa linha? É. De terror, eu não vou falar que eu gosto, porque na verdade eu sou bem medrosão, assim, sabe? Então não gosta mesmo. Se eu pegar, Eu não gosto. então se eu pegar para ler um livro assim, tipo Iluminado, eu tenho que ler, daí eu vou dormir de luz acesa. Daí Não a dorme gota vai 3 ficar dias. brava, então não dá, não. O meu é mais assim, para mim, um livro que marcou demais foi um livro, eu nem sei se ele existe ainda, eu não tenho esse livro, infelizmente, que é A Droga da Obediência, que é um livro que é para infanto-juvenil, assim, então fala de uma molecada dentro de um colégio. Eu lembrava, assim, que esse livro me marcou demais, chama A Droga da Obediência. Uhum. E a partir daí, lá em meados dos anos 90, eu comecei como eu gostava já de um pouco de rock, eu comecei a entrar no mundo do RPG, né? Então, o mundo dos role playing games, né? Então, essas fantasias medievais, essas histórias, sempre me fascinaram bastante. Joguei muito RPG de mesa, né? Então, você tem aquela ficha de personagem, tem um mestre do jogo, o mestre do jogo já tem que ter uma criatividade de criar história, tem que interpretar.
fui mestre de jogo, então tive que criar as histórias também, tive que mediar ali no RPG. E antes de ir para a Unicamp, eu li um livro chamado Senhor dos Anéis, que era o livro que começou toda essa história de fantasia medieval do Tolkien, né? E me marcou demais. A tradutora, a pessoa que fez a tradução do inglês para o português, fez um trabalho maravilhoso e ela era professora da Unicamp. Então, para mim, quando eu fui para a Unicamp, a primeira coisa que eu fui fazer, saber se ela estava por lá, não consegui encontrar com ela, mas eu consegui pegar o livro em inglês para ler. E desde então, assim, eu gosto muito dessa parte mais da fantasia medieval, a jornada do herói nessa história. Eu estou até aqui com o meu primeiro livrinho que está bem desgastadinho, que é O Senhor dos Anéis. Essa edição é super bacana. Da Martins. É uma edição bacana. Eu tenho... é muito legal que o 2, eu tenho 1, 2 ou 3, o 2, ele não tem esse número aqui, sabe? Ele tá apagadinho, então ele tem até uma diferença em relação aos demais. Assim, depois saiu o filme, obviamente, né? Como todo filme, as pessoas acham o filme maravilhoso, mas acho que é legal em partes, mas ele acaba destruindo muito da história, né? Para tentar fazer ele ficar mais comercial. Mas O Senhor dos Anéis, para mim, foi um grande filme, é um tipo de leitura que eu gosto demais, assim. E é o que mais me marcou, assim, né? Fantasia medieval. Agora, os de terror não tem condição de ler, senão... Né, como diz lá no interior de São Paulo, eu sou muito cagão. Então, se eu ler um negócio desse de terror aí, eu não consigo dormir à noite, não. Então, eu deixo pra Marcinha aí, que não é comigo, não. Adoro uma morte, né? Agora, o Arcano da Morte eu até gosto, agora de morte, essas coisas, terror, eu não sou muito fã, não. E assim como empresário, Rod, qual livro tu leu, qual livro tu lê, o livro que tu indica, assim, tipo, Ó, eu vou dizer que eu trouxe aqui 2 que eu acho que são icônicos, pra mim, pelo menos, assim. Embora, assim, eu pensei em trazer alguns livros do tipo que me ajudam demais a entender a natureza do ser humano. Porque pra mim o marketing é mais do que entender se eu tenho que postar meio-dia, 1h ou final da tarde. É mais sobre entender a natureza do ser humano. Então, um livro que marcou muito para mim foi um livro do Nietzsche, que é o Anticristo. Eu não encontrei ele para mostrar, mas é um livro super fino. Bem fininho, isso mesmo. É um livro que, assim, é bem legal. Eu gosto de ler sempre que eu posso esses filósofos, alguns clássicos. Mas eu trouxe um livro que é o Trabalhe 4 horas por semana. É um nome extremamente picareta. Comercial. Eu tenho a versão em inglês aqui, que é o The 4-Hour Work Week. Desde que li esse livro aqui há uns quase 20 anos, eu nunca consegui trabalhar 4 horas por semana. É mentira. Muito mais do que isso, né? Mas ele trouxe, pelo Tim Ferriss, que é um autor muito interessante, um cara que tem uma forma de pensar muito diferente. Tem outro livro dele aqui do lado, que nem estava programado de mostrar, que é o Ferramenta de Titãs. Eu adoro, Então, assim, é muito legal, porque, assim, esse cara traz uma visão diferente. Às vezes eu acho que é legal ter essa visão diferente. Ele falava de trabalhar online num momento que eu era executivo de banco. E eu não conseguia sair antes de anoitecer do banco. Então, isso para mim foi uma abertura de começar a ver, cara, eu consigo trabalhar de forma mais inteligente. O mundo online ele pode proporcionar uma forma de trabalho mais eficiente. Eu posso ter equipe online, hoje eu trabalho. Então, assim, ele me abriu a mente, que eu acho que é o grande propósito de alguns livros, né? De expandir a nossa consciência, né? E por falar em consciência, eu vou trazer um mais novo, ligado a isso, como empresário, que eu gosto muito, que parece que não é um livro de empresário, que é um novo mundo, que é do Eckhart Tolle. Esse cara, eu tenho certeza que ele tem um pé na magia. Ele escreveu O Poder do Agora, que é um baita de um livro. Mas eu acho que esse O Novo Mundo é um livro que vem para superar o poder do agora, falando muito do papel do ego, o papel que tem pra gente poder viver uma vida melhor. No final Tu das leu contas, O Poder do Agora, Rod? Então, O Poder do Agora já faz tempo, né? Tu leu.
Mas eu acho um livro, assim, é o clássico dele, né? Eu acho que foi até mais vendido que Não, esse. é o mais vendido. Né? É o mais Novo Mundo. vendido, disparado, É. Mas para mim esse daqui, então todo mundo da vanguarda que comprou o Poder da Água, vamos fazer o merchan, hora do merchan do convidado. Não tá nada combinado aqui, mas o convidado faz merchan. Atenção você, se você comprou o Poder do Agora, do Eckhart Tolle, vai estar livre, você deve ter gostado. Se você não leu, você tem que ler. Mas daí você já vai lá na vanguarda e já pede o Novo Mundo, porque esse livro eu acho que é o mais poderoso do Eckhart Tolle e tem a possibilidade de te expandir mais a cabeça para a gente se livrar desses apegos do ego, essas coisas que não levam a gente para frente, não expandem a nossa consciência. Que rico corte Ele é deu novo, hoje. né? Né? Show, hein? Maravilhoso. É um Ok. novo livro Comprem. dele, lançamento? Comprem na Lançamento? Livraria Vanguarda. Eu já estou fazendo merchan já, viu, Marcinha? Eu acho que Mas é agora tem uma cadeira lançamento? Essa é a minha cativa. pergunta. Não, A não minha é. pergunta para você é um Não, lançamento não ou ele é, é não é. antigo? Não. Ah, tá. Não é. Um novo. Eu fiz uma série até lá no meu canal, Marcinha. Aí eu não vou fazer merchan no meu canal. Aliás, no meu canal eu vou colocar o link de compra do livro da Livraria Vanguarda. Joia. Mas eu fiz acho que três lives de 2 horas para falar desse livro. E foi muito legal. Foi muito legal. Muito conteúdo. Muito conteúdo. É um livro fantástico. Então, assim, quando a gente está falando sobre empresa, eu procuro, Laerto, ler o que eu acho que os meus concorrentes, as pessoas do meu mercado não estão lendo. Eu tenho uma obrigação de entender tudo o que está sendo lido, então os Napoleon Hill da vida, tudo, eu tenho obrigação. Isso é minha obrigação. Agora, o que eu vou procurar ler, o que eu vou procurar para me informar, tem que ser coisa que não está necessariamente no radar dos empresários que são os meus clientes, porque eu preciso trazer justamente essa provocação, dessa abertura de consciência, sabe? Então eu vou buscar em fontes diversas. Eu acho que o Rod traz muito isso, assim. A gente fez uma mentoria e aí a gente saía com muitos insights. Então, Verdade. agora, né, uma quantidade muito grande de insights. E agora faz muito sentido em relação ao que tu tá trazendo, né? Por exemplo, desse livro, que é de abertura de consciência, a gente está nesse processo universal, né, pós-pandêmico, a gente está nesse processo de enxergar e quando a gente traz para a consciência, a gente consegue efetivamente fazer uma mudança na nossa vida, no nosso posicionamento, em relação ao que a gente precisa tomar de decisões. Então, é bacana tu trazer que tem uma influência aí de um cara que é show, né? O autor Obrigado, do livro. Beth. Não, e assim, ó, eu acho Não, e eu também, né? O Eckhart Tolle e eu também somos maravilhosos, né? Sem Modestos, dúvida. né? Que é o mais importante. Todos muito modestos. Não, mas assim, a verdade é que a gente não tem uma receita. Assim, o mundo hoje, se antigamente, eu tenho uma sensação de que na época dos meus pais, o mundo ele tinha um solo, ou o piso, ele era um pouco mais sólido. Sim. Eram bases mais firmes da onde a gente estava pisando. A gente, essa nova geração, pisa num terreno mais arenoso, não tão firme, que está em constante transformação, que às vezes cede aqui, cede ali. Então a gente não tem as receitas de antigamente, as ideias de antigamente, não necessariamente são as mesmas ideias que vão levar a gente para daqui a 10, 20, 50 anos. Então a gente precisa estar atento com as novas ideias que estão surgindo, e eu acho que tem autores maravilhosos, assim, não tem como não se apaixonar pelos livros e pela literatura, porque, cara, quem tem a chance de sentar com esse cara aqui, com o Eckhart Tolle, e ficar 4, 5 horas, que é o tempo que a gente vai levar para ler um livro desse, conversando com esse cara. Aqui a gente tem. Sim. Então, não tem discussão, sabe? Eu acho que quem não lê está se colocando à parte da sociedade que vai levar o mundo para frente. Tem um grupo de pessoas que vai levar o mundo para frente. Esse grupo de pessoas certamente está lendo, discutindo novas ideias, consumindo novas ideias, e o outro está só consumindo a fazenda. É isso aí. E você levantou Isso uma aí. coisa, que é meio complicado
nessa época que a gente está com coisas bem efêmeras mesmo, como o TikTok, Instagram, aqui, esse papo mesmo, né, que a gente está usando de podcast, é tudo muito rápido, é tudo muito jorro de endorfina, jorro de prazer, jorro. E você tem uma vida que. Hoje eu ouvi uma menina, para mim, uma menina, né, de 33 anos, ela me dizendo, a gente não consegue mais pensar num casamento duradouro. Se eu já não consigo, que já tenho assim, já vou fazer 58 anos, já é complicado pensar num casamento de longa duração, né, como dos meus pais, por exemplo, o que dirá assim, o pessoal que está vindo agora. Então, ela estava dizendo que as gerações hoje são muito menos monogâmicas, falam mais abertamente de viver uma vida mais intensa, e ela atribuiu, esse papo foi muito bom, que ela atribuiu muito também essa dinâmica muito rápida, muito fluida, de você estar com esse jorro o tempo inteiro de endorfina e, sei lá, dopamina, sei lá mais quantas inas, e que é provocado, sim, por essa efemeridade que as próprias mídias sociais nos trazem, né? Você que lida com isso. Então, hoje, falar que um livro que você leva 3, 4 dias para ler, a pessoa não tem mais paciência para se concentrar. Isso é muito problemático, porque é aquela coisa rápida, que é o TikTok, é Instagram, a gente não pode nem falar do TikTok, é Instagram, é isso, o YouTube é isso, enfim, é essa coisa de você ficar preso ali, aquela informação, aquele jorro de emoções o tempo inteiro. A gente precisa cuidar por não ser muito superficial, né? Então, essa rapidez traz muito a questão de ser tudo muito pela superfície, assim. Eu acho que essa questão do terreno arenoso, assim, eu acho que trouxe bem, né, esse momento que a gente está vivendo. É o que as pessoas falam, né? A gente sabe de tudo, mas... Eu não vejo retorno a isso. Não vejo como retornar, sinceramente. É o que as pessoas falam, né? A gente sabe de tudo, mas não sabe de nada ao mesmo tempo, né? Porque, tipo, tu só lê manchete, né? Tu não lê o livro, né? Tu lê o título do livro, mas não lê o livro inteiro, né? E para ti, Márcia, qual foi os livros que te impactam, assim, empresarialmente falando, sabe? Dentro da tua empresa, dentro do profissional. Eu não sou da área empresarial, né? Eu vim de uma área de formação em história, então, né, entendo até o Rodrigo falar de Nietzsche, apesar de não ser meu preferido, eu acho que eu iria mais me deprimir mais, né? O Nietzsche traz uma ideia muito de um mundo realmente sem saída. E eu acho que eu já tenho isso, já trago isso na minha alma, né, no meu ser. Então, o Nietzsche me deprime muito, né? Me faz crer que não tem jeito. É o meteoro mesmo. Então, procuro não ler. Procuro não ler. Mas o que eu uso? Eu não sou empresária, mas eu tenho o tarô. Então, eu uso muito, realmente, os livros mais da literatura chamada ocultista, e tem uma figura que é com que o Rodrigo estava falando, né? Que é o tarô que eu jogo, que é o tarô de Tote. Esse tarô ele foi concebido por 2 pessoas, que foi um mago inglês, que é chamado Aleister Crowley. Para quem gosta de rock, já deve ter ouvido muito falar Mr. Crowley, né? Qual é o nome da banda? Black Sabbath. Black Sabbath. O Mr. Crowley é do Ozzy, né? Ozzy não é Black Sabbath, não? Mas o Black Sabbath não é Black Sabbath. Tá é da carreira solo do Ozzy. É da carreira solo do Ozzy. É dele solo, tá? Porque ele era do Black Sabbath, tá bom. É que eu já de rock já não conheço muito, ainda mais metal. Mas todo mundo conhece muito Crowley vindo dessa música, do rock mais pesado, até dos Beatles mesmo, né? Ele fazia parte ali um dos discos do Beatles, acho que é não sei se é Revolution, acho que sim, um desses discos famosos. Mas ele e a Frida Harris desenharam um tarô, que é esse tarô de Tote, onde tem ali uma linguagem mágica e tal. Então eu sigo uma filosofia que é trazida pelo Crowley, que chama-se Telemann. E aí toda a minha busca de conhecimento, de rituais místicos, mágicos, a minha conexão por esse lado até... Eu brinquei desde criança, veio muito forte em mim, mórbido ou não, mas é um pouco dessa curiosidade mesmo, né? Que move a gente para a filosofia. Da onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui. Então, eu acabei buscando mais o mundo ocultista. Então, eu sempre indico para quem gosta disso, né, estudar. O Crowley, o Aleister Crowley, ele é muito interessante, é um cara muito culto, foi um cara muito culto, então ele não fala bobagens, né? Ele fala as coisas com profundidade. Ele bebeu
nesses filósofos todos aí que o Rodrigo até citou Nietzsche, ele era o preferido dele, era Nietzsche. Então eu meio que bebo Nietzsche através do Crowley, mas eu indico sempre esses livros, né, que são livros que já tem hoje publicados, quase todos, mas são livros mais pesados, né? São livros que requerem de você realmente estudar, aprofundar, meditar, pensar. Então não é assim uma coisa tão mais simples. Hoje como eu falei para você, Beth, eu meio que me refugio numa literatura, numa leitura considerada mais light, mais leve, apesar de falar muito de morte também. Que Não são os thrillers até para ter atuais, prazer, né? Para a leitura ser prazerosa, tu ter o teu momento de... Então, É tipo, isso. tem que ter um sanguinho, tem que ter um sanguinho. Se não tiver um sanguinho, não tem graça. Não, show. Não, muito Mas legal. é isso, Muito... Laerto. Eu não tenho assim dicas profissionais, mas eu tenho dicas assim de quem busca para esse mundo mais ocultista aprofundar. Eu indico o Crowley, a Lester Crowley. Que legal. Lerto, vamos fazer umas perguntas aí para eles, assim, uns Bem bate-volta. levezinha para eles. Márcia, qual é o teu livro de cabeceira? Bom, aí, olha, é isso que eu falo. Eu gosto muito de ler, então eu pego, assim, às vezes 3 livros para ler ao mesmo tempo. Hoje eu estou relendo, aí pegando aqui coisa mais de romance, mas também romance pesado, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Eu estou relendo, já é a terceira releitura que eu faço. É um romance, o pessoal fala que é romance. Não é romance, né? É uma história de vingança. Então, pois é, né? Às vezes a gente acha que está falando do o Morro dos Ventos Uivantes está falando de uma história de romance. Não, uma história de vingança muito complicada e complexa mesmo. Então, esse é um dos que eu estou lendo, relendo. Eu estou lendo para um livro que é muito legal, nacional, esse é até conhecido, A Pediatra. Acho que ganhou prêmios, ele esteve ano passado no Jabuti, para concorrer ao Jabuti, não ganhou. Mas essa Escreve autora, muito bem. ela esteve concorrendo. Então, é um livro muito bom, também instiga muito você a pensar hoje no que são os médicos, como eles pensam. Não sei se é exatamente, porque ela é meio psicopata, então não sei se se ela realmente. Eu que estou falando que ela é meio psicopata, porque ela tem uma forma de pensar, e ela narra a Cecília, né, que é a principal protagonista, a protagonista, ela narra em primeira pessoa, ela que narra. Então você tem o pensamento dela. E aí você diz assim, gente, essa mulher é uma psicopata. Mas ela não se julga uma psicopata, ela tem uma leitura muito lógica das ações dela. Então é muito, muito interessante esse livro. Estou gostando demais. Que mais que eu estou lendo também? Eu estou lendo Stephen King, mas aí não mais a partir do terror dele. Eu estou lendo um policial dele, que é Mister Mercedes. Vai sair ou saiu agora uma série sobre o livro. E eu que preferi ler o livro agora. E estou também lendo A Torre Negra, que é uma saga inspirada no Tolkien, que o Stephen King fez. Eu estou no terceiro livro, estou lendo junto. Eu estou então lendo esses 3 livros, 4, na verdade, né? Contando com o Morro dos Ventos Uivantes. Mas o Morro dos Ventos Uivantes eu já li. Os outros são novidades para mim. Que loucura. 4 livros simultâneos. E a Torre Negra, a Torre Negra, mas assim, vai lembrar assim do assassinato que eles fizeram no filme. Fizeram não um filme vi o assim filme. Não, me recusei. Não veja. Me recusei. Não veja. 7 livros condensados em 2 horas, gente. É impossível, né? Você fazer isso, né? E tem umas histórias maravilhosas da Torre Negra. Antes dele ser publicado o último livro, o Stephen King recebia cartas de leitoras que estavam à beira da morte, assim, pedindo pelo amor de Deus, conta o que acontece. E ele ainda não havia escrito os últimos, né? Então, ele demorou 10 anos para escrever o último. Né? Teve um intervalo de 10 anos. Lerto, agora tu pede pro Rod. Rodrigo, então vamos lá, uma bem fácil, assim, ó. Qual é o livro que tu leu depois de mais velho? Não, porque tu é um cara muito novo. Mas, tipo assim, é um livro que tu leu agora, mas que tu pensou assim, pô, poderia ter lido esse livro lá na minha infância, lá, que ia ter mudado alguma ideia, alguma percepção tua.
vou te ajudar aqui. Muitas pessoas falam que leram o Pequeno Cara, me veio... Príncipe. Pode falar. Não, para mim me veio o anticristo, não literalmente, assim, o que o Nietzsche fala no anticristo, mas assim, tem uma certa verdade no que ele fala de como a gente, quando se apega a dogmas, o quanto a gente se anula da nossa vontade, da nossa verdade, né? No caso, ele faz uma crítica à religião, especificamente ao cristianismo, como sendo, no pensamento que ele coloca lá, como sendo responsável pelo homem se domesticar, se tornar deixar de ser homem e ser um animal domesticado. Eu acho que durante um bom tempo da minha vida eu fui muito uma pessoa que jogava somente pelas regras. E muitas vezes quando a gente está se arriscando a criar algo novo ou a fazer algo relevante, não que eu ache que eu faça isso hoje, mas quando a gente está nessa busca, uma primeira premissa é de que a gente vai quebrar algumas regras, que a gente não vai deixar todo mundo contente e que, às vezes, a gente pode abrir mão de alguns dogmas que a gente ouviu dos pais, da sociedade, para a gente buscar mais a nossa felicidade. Então, acho que eu gostaria de ter lido esse livro. Eu não sei se eu conseguiria ler esse livro mais jovem e ter essa análise que eu tenho hoje, mas, já que você mencionou, seria esse livro. Eu gostaria de ter lido mais cedo. Isso, o momento que a gente lê faz toda a diferença, né? O quanto a gente está aberto também para isso tudo. E a Marcinha falou várias vezes, eu estou relendo, né? Então, um leitor voraz gosta muito de fazer essas releituras, porque aí a gente absorve, tira uma casquinha. Eu falo sempre que tem a história da cebolinha, né? Qual é a casquinha que eu vou tirar para a gente poder se aprofundar? Eu acho que a leitura tem muito disso, assim. Mas é legal a gente fazer a relação. Show de bola? Galera, a gente está quase chegando no final já desse nosso bate-papo aí. Mas aí a gente... Rod, eu queria te perguntar qual é a tua próxima leitura? O que tu tá inspirado aí? Eu tô, do ponto de vista de negócios, eu vou ler um livro chamado Crossing the Chasm, que é traduzido no português para Cruzando o Abismo, que fala sobre como que alguns produtos eles são aderidos pelos early adopters, né, pelas pessoas que gostam da inovação, e depois como que você cruza o abismo para chegar nas massas. Então, esse para mim, no trabalho, esse é um que eu quero entender, que eu quero ler melhor. Que bacana. Eu estou lendo o meu de cabeceira agora, que é esse que eu estou lendo quando eu vou relaxar. É um livro angustiante, chama-se O Imitador de Homens. Na verdade, eu tenho dois lá. Eu estou lendo O Imitador de Homens e abaixo dele está o Stoner. Ambos livros da extinta, uma editora que eu admirava muito, infelizmente sumiu, que é a Rádio Londres. E a editora Rádio Londres trazia esses clássicos assim que eram muito interessantes assim. E eu estou lendo Imitador de Homens, que fala de que é uma distopia futurística, extremamente angustiante, porque os robôs já dominaram a Terra, existem 20 milhões de seres humanos espalhados pela Terra, ou seja, você quase não encontra mais ser humano, e eles não leem livros, até que o robô mais avançado deles encontra um humano que lê livro. Olha só. Então começa a virar uma história ali interessante de descoberta. E esse robô, ele é um robô mais avançado que tem, e ele tenta se suicidar várias vezes, ele tenta se destruir, mas a programação dele não permite. Então, assim, para quem gosta de loucura... É um prato cheio. Você ficar deprimido com loucura, é ótimo, né? E o livro que eu queria colocar aqui, Beth, se me permite... Claro, fica à vontade. Que eu acho que é um livro que ficou durante muito tempo na minha cabeceira, eu acho que as pessoas precisavam ler,
que é esse livro do Mário Vargas Llosa, que é A Civilização do Espetáculo. Tá? O Vargas Llosa, ele é um Nobel da Literatura, acho que 2010, e esse cara é peruano, né? E esse cara fala o que está acontecendo em termos de cultura no Ocidente, né? O Ocidente hoje ele está imerso na busca pelo espetáculo, pela endorfina, por esses químicos, né, do nosso corpo, essa busca desesperada pelo espetáculo, pelo prazer, pelo entretenimento. E a gente está abdicando, toda vez que a gente está exageradamente entretido, a gente está abdicando da nossa própria capacidade de escrever o futuro. E eu acho que essa é uma opinião minha. E o Mário Vargas Llosa, ele vem trazer um pouco desse panorama dessa cultura ocidental nossa, que ele chama de A Civilização do Espetáculo. Vale muito a leitura, já indiquei para praticamente todos os meus alunos. Eu deveria receber comissão de vendas da Objetiva, porque eu falo desse livro, não é brincadeira, mas vale a pena. Baita livro. Que legal. Ah, show de bola. E Márcia, o que tu estás programada então? Eu vou falar de um livro que eu nem ia falar, mas como veio essa coisa do futuro, né? Eu vou ler um livro que vocês até falaram sobre o que inspirou esse livro. É um livro de um autor que está se lançando, é o Caio Rossan, Marcados. Ele fez parte do Catarse, então ele foi editado pela Rocket, que é uma editora pequena, que é da Cláudia Lemes, que é uma escritora também de thriller nacional. Ela é maravilhosa, ela é bastante até conhecida para quem lê, né, dentro dessa área. Mas por que eu estou falando dele? Porque ele foi proposto agora para uma leitura coletiva e eu acabei organizando essa leitura coletiva hoje. E o Caio, que é quem escreveu, olha o que ele diz assim, orgulhosamente nordestino e contra-hegemônico, fã de slasher. Slasher é aquele terror, né, bagaceiro mesmo, de arrebentar sangue para tudo que é lado. E da coleção Vagalume, de pokémons e super-heróis. Além de escritor, Kai também é médico. Bom, e aí ele lança esse livro justamente que é uma obra infanto-juvenil. Ela não é muito o meu estilo, mas ele é policial, mas é dentro, assim, inspirado para jovens adultos, que foi o que a gente se inspirou na nossa Vagalume, né? Então, eu vou lendo, não conheço ainda, né? Então, é o meu desafio. Eu entrei em contato com ele hoje, falei com ele vai participar, inclusive, do debate da gente. Ah, que show! Então, olha aí. É muito legal isso, né? Nossa, e ele muito. ficou super feliz porque está tendo esse movimento. E o outro livro, por um acaso, eu vou fazer um contraponto com o Rodrigo, porque eu li esse mês agora de setembro, eu li Cabeça de Santo, da Socorro Acioli, e que ela trabalha com gênero que eu não conhecia até então, até hoje, até ela, que é o realismo mágico, o realismo fantástico, que quem estreia é entre aspas, o inimigo do Llosa, né? Que é o Gabriel Garcia Marques, né? Que eles se odiavam, tá? A verdade é que eles disputaram e dizem, contam lenda que foi por causa da mulher que o Gabriel Garcia Marques roubou do Llosa. A fofoca literária. Olha aí, ó, a Márcia descobre tudo. É o momento fofoca com Márcia do mundo literário. Legal. Mas essa história é famosa, gente. E aí eu vou ler, eu tinha me proposto para ler agora em outubro, 100 Anos de Solidão. Olha que coincidência, né? Não é bem coincidência, mas, enfim, é um gênero que eu não conhecia, não sabia que eu gostava, tá? E adorei. E a Socorro Acioli, ela fez um curso com o Gabriel Garcia Marques, ainda quando ele era vivo. E esse conto, ele leu e adorou e incentivou ela a publicar. E ganhou o Jabuti, ela ganhou. Ela foi uma das vencedoras do Jabuti, eu não sei se há uns 2 ou 3 anos atrás. Mas é um livro espetacular, que eu super recomendo, é Cabeça de Santo. Então é nossa, isso. maravilha. Vamos fazer uma pergunta aqui inesperada. Beth, qual é o livro que está na tua programação para te ler, Beth? O que está na minha programação para mim ler? Ah, olha só. Eu tô para finalizar agora o livro da Marta Medeiros. A gente vai receber a Marta na Feira do Livro. Então, é Cartas...
O lançamento? É. Conversas na Sala. Conversas na Sala, isso. Então é o livro da Marta que eu tô lendo, assim, a gente começou a ler o livro na viagem, eu viajei com as amigas e aí a gente parava em alguns lugares e aí alguma abria o livro e escolhia, então não é um livro muito denso, mas foi muito delicioso, assim, era pra gente parar Legal. e a gente escolhia né, uma crônica dela e a gente lia e depois conversava sobre aquilo que estava trazendo pra gente. Então foi muito show, assim, fez muito sentido de várias coisas que a gente leu na viagem. E aí agora eu quero finalizar esse livro da Marta. Bacana. Legal. E o Bacana, teu, Beth. Laerto? Vou começar a ler agora o livro das livrarias, que é um autor peruano, eu acho, se não me falha a memória, que ele roda o mundo atrás de livrarias, assim. Então ele conhece livrarias novas, livrarias antigas, e ele vai relatando todos os passos dessas livrarias, assim. Eu tive contato com esse livro no Rio, na última viagem que a gente foi, estava na livraria e eu disse, é esse que eu vou começar a ler agora. E aí comprei ele e está na minha lista lá. Show de bola. Muito bom, Bacana. gente. A gente está Muito finalizando. bom, amei esse papo, muito legal. Que bom. Ah, que bom, a gente fica feliz. E, nossa, assim, muitas dicas sensacionais. A Martina, que está aqui com a gente, faz uma listinha, chega no final, assim, são muitas, né, Martina? Para a gente poder divulgar. Então, eu gostaria que vocês falassem, usassem esse espaço agora, né, para se despedir. Se quiserem ainda falar de algum livro, a gente já está chegando no final. Tá? E muito obrigada, assim, a gente está muito feliz de estar com vocês e poder falar dessas coisas que a gente sabe que a gente gosta e que vocês também gostam, que são os livros, né? E quanto a gente pode também contribuir aí com a vida das pessoas. Vai lá, Rod. Perfeito. Marcinha, né? Pode ser? Damas primeiro, minha Cavaleiro. mestra. Também damos primeiro. Bom, eu quero agradecer a Laerto e você, Beth, que foram sensacionais. Eu adorei esse papo. É a coisa que eu acho que eu mais gosto. Mais do que de tarô, eu gosto de falar de livro. Olha que coisa Coisa boa. Eu amo falar de tarô, mas realmente livro eu adoro. E eu me empolgo. Então, às vezes, eu quero falar mais e mais e mais. Não, tem que me conter mesmo. Então, eu quero muito, muito agradecer. Acho o trabalho de vocês espetacular. Tem uma livraria, é de alta coragem hoje, né? Enfrentar a Amazon. E a gente tem enfrentar 4, né? Pois é, então, eu acho isso, nossa, no que eu posso, que eu digo assim, no meu pequenino, né, espaço, poder fortalecer e contribuir com as livrarias físicas, porque são sensacionais, né? Eu amo ler o livro, talvez por conta da minha geração, mas eu gosto do cheiro, eu gosto de pegar, eu gosto de marcar, né? Eu leio no Kindle também, mas eu amo ler livro físico. E eu acho que ter uma livraria mais do que vanguarda é ir na contramão mesmo. Verdade. Sim, muitas vezes mas a gente tem muito apoio aí. Isso contribui. Cara, sensacional. Então, meu maior apoio e a alegria de estar com vocês aqui. Muito obrigada. Muito bom. Ó, eu fiz uma. Assim, eu falei do RPG, eu falei da história e quadrinho, eu esqueci do livro mais importante da minha vida. E eu falei, meu Deus, ainda bem que tá no tempo. Então eu sei que. São Pode considerações falar, bem finais, tranquilo, pode falar. mas eu preciso falar. Gente, antigamente a editora Ediouro, eles faziam. Que eram livros que tinham nos Estados Unidos, que eram Twist a Plot, que eram uma sequência. E eles faziam esses daqui. Olha que velhinho que tá. Nossa. Enrola e desenrola. Eu me lembro. Antigos, ó, capinha, olha que judiação. Eu vendia Cara, lá no eu começo. achava isso. Eu vendia lá no Cara, começo. eu acho. Eu saí dos quadrinhos, vim pra esses caras aqui, e assim, devia ter falado lá no começo, olha isso aqui, ele tem acho que 30 finais, 15 finais diferentes, porque você é um personagem do meio da história e você vai tomando decisões. Então eu não podia deixar de registrar aqui o quanto que o Enrola Desenrola ele é importante. Levanta um pouquinho o livro de novo. Os que eu tenho, esse aqui, ó, eu tô comprando, mas só que agora, para comprar esses antiguinhos assim, eu tenho que entrar em leilão. Um livrinho desse aqui, fininho assim, ó, acho que é R$150. Um desse assim que eu comprei, R$150. Porque não faz mais. Então, por favor, Ediouro, você está vendo essa podcast? A gente vai mandar pra você eles. existe. Se você existe, Ediouro, por favor,
os jovens podem voltar a ler mais desde que você coloque isso aqui de volta no mercado com essa capinha. Não vem inventar com essas capinhas novas. Faz as capas original, que é assim que tem que ser. Só tenho a agradecer aqui, Laerto e Beth, pelo convite. É o que a Marcinha falou, né? A gente falar de livro é falar do nosso registro, né? Eu tô vendo... eu ainda não li o livro, mas eu tô vendo um seriado baseado no romance Fundação, do Isaac Asimov, e que fala muito sobre, poxa, se der tudo errado, né? A gente vai montar uma nova fundação, e nessa fundação vai conter todo o conhecimento da humanidade, né? Eu acho que a gente já passou por um momento na histórico, onde foi com a queima, com um incêndio, né, na Biblioteca de Alexandria, quanta coisa foi perdida lá. Eu acho que hoje a gente tem já muitas dessas coisas, a gente consegue ter backup, a gente tem desde 1500 aí, 1496, se não me engano, 97, a gente tem a prensa, depois com a prensa linotipo, a gente tendo o livro sendo o grande veículo de informação. Eu vejo no futuro a gente com o celular não existindo mais, talvez ele vai vir para o óculos ou para um chip no cérebro, mas eu vejo a gente comprando livro. Eu vejo daqui a 100 anos ainda a gente tendo livros, mas não tendo iPhones. E eu acho que esse pensamento ele é muito louco, para mostrar o quanto que o livro ele é poderoso, ele é resiliente, e ele vai estar com a gente por muito tempo, nesse formato que a gente conhece, com papel, talvez um papel zero carbono, não sei o que vai ser, mas ele vai estar aí, porque a gente precisa a gente precisa dessa transferência de conhecimento, desse momento de fazer uma coisa de cada vez, que é ler o livro, e a iniciativa de vocês, né, o trabalho que vocês fazem, é um trabalho maravilhoso. Eu sou um fã da Vanguarda. É uma honra para mim ser um convidado aqui do VangCast. E desejo todo o sucesso do mundo para todos os clientes que hoje vão na Vanguarda, compram os livros e enriquecem as suas próprias vidas lendo esses livros. Então, longa vida ao livro, longa vida à Vanguarda, e muito obrigado por esse convite aqui no VangCast. Que legal, Rodrigo. Obrigado pelas palavras, obrigado, Márcia, pela participação de ambos aí. Acho que só brilhanta mais o podcast da Vanguarda, que a gente vem aqui para fomentar o hábito de leitura dentro das pessoas. Então, tipo, a gente fomenta dentro da nossa comunidade, e o podcast agora tem a possibilidade de levar isso mais adiante, entende? Então, obrigado por vocês trazerem isso para nós, de contribuir com a Vanguarda, e bora para frente, vamos lá. Gente, sensacional. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, agradecer sem palavras. Obrigado aí por esse tempo de vocês, né? Por essa dedicação. E tu viu que a chuva não nos atrapalhou, hein, Rod? Deu tudo certo. Você vê quando... Nossa, deu tudo certo. Estamos aqui, parou de chover, energia, tudo certinho. Foi maravilhoso. Então, esse foi o nosso primeiro podcast que foi gravado assim com os nossos convidados online, né? A Márcia lá em Buenos Aires, o Rod em São Paulo. Então, a gente gostaria muito de agradecer e convidar todos aí para estar com a gente, agradecer ao Parque Una, Idealiza Cidades, que são os nossos patrocinadores e seguem nos apoiando. É isso, gente. Obrigadão. Beijo. Até mais. Beijo, gente.